Bom dia, pessoal! Tudo bem? Tô aqui mais uma vez com vocês. Vamos esperar um pouquinho aí pra ver se o pessoal vem chegando. Vou dar uma encostada aqui porque eu tô achando que a iluminação tá meio com sombra, né? Bom, as pessoas estão entrando. Vou começar a me apresentar. Bom dia, eu sou a Natália Lima, fundadora do Tátiva. Trabalho com Pilates há mais de 20 anos, sou mentora gestacional e hoje a gente está mais um dia de live no nosso universo da gestação rumo à jornada da gestante. Tudo bem? Bom, gente, hoje eu tô aqui falando com vocês, não é do meu espaço, eu vim para um evento ontem no Rio de Janeiro, então eu tô no Rio, mas eu assumi um compromisso com vocês, então tô aqui com vocês para poder estar assumindo esse compromisso e mostrar para vocês que não importa onde vocês estejam, vocês podem dar aula para sua gestante, contanto que você consiga ter uma conexão, vocês conseguem dar aula de qualquer lugar. Então eu trouxe minha cadeira, eu peguei uma cadeira, na verdade eu até trago sempre na minha mala, vou até pegar aqui pra mostrar pra vocês, gente, um elástico, porque o elástico você consegue levar ele de qualquer lugar, certo? Então eu sempre trago um elástico aqui pra vocês, só que eu também peguei uma cadeira pra mostrar pra vocês que ela substitui um pouco a bola, que se a gestante tiver com alguma questão de dor, esse tipo de coisa, você consegue fazer a atividade da onde ela estiver para resolver o problema dela. Então eu também vou fazer alguns exercícios com a cadeira para vocês perceberem que vocês podem fazer aula de qualquer lugar, não importa aonde vocês estejam. Então assim, vocês não precisam de um estúdio de Pilates para estar dando aula para sua gestante para que essa aula seja efetiva, tá? Então eu trouxe a cadeira justamente por causa disso, para mostrar que vocês conseguem fazer exercício em qualquer lugar. Então hoje a proposta do nosso exercício é: faça Pilates com a sua gestante de qualquer lugar, e pode ser tanto presencial quanto online. Tudo bem, gente? Hoje a minha iluminação não tá tão boa, né? Porque eu tive que... como eu uso aqui o Instagram e o YouTube a gente faz a live pelo computador e o Instagram pelo celular. No Instagram a qualidade tá bem melhor, porque os celulares hoje são praticamente um estúdio portátil, diferente do computador, tá, gente? Então eu vou deixar meu elástico por enquanto aqui de lado, vou trazer a minha cadeira um pouquinho mais pra trás e vou sentar na minha cadeira. Deixa eu deixar ela bem pra trás aqui, para que vocês possam me enxergar perfeitamente bem. Tudo bem? Então, eu sempre peço pra minha gestante pra gente começar a aula com os pés apoiados, lembrando lá do descanso inteligente que eu trouxe na primeira aula aí pra vocês. Então eu mantenho os pés paralelos, deixo a posição do pé alinhado, sento bem em cima dos ossinhos do bumbum, relaxo as mãos em cima das coxas, abro o peito, relaxo, mantenho essa coluna bem tranquila e bem alinhada. E aí eu vou pedir para ela inspirar pelo nariz, soltar o ar pela boca, sentando na beirinha da cadeira. Então eu não tô lá encostadona nessa cadeira, vou até vir um pouquinho mais pra trás aqui, não tô lá relaxada nessa cadeira, mas eu tô com o corpo alinhado, com a coluna alinhada e com os pés alinhados. Então eu peço para ela fazer inspirar pelo nariz e soltar o ar pela boca, com a ponta da língua lá no céu da boca. Então eu já tô começando trazer uma consciência corporal para a gestante, trazer uma consciência do corpo para ela se acostumar com essa questão, tá? Aí eu mantenho os ombros relaxados, eu vou inspirar pelo nariz, soltar o ar pela boca, inspiro e solto o ar, e eu peço para essa gestante ficar mais ou menos de 5 a 8 respirações, e aí eu começo a me movimentar.
Então eu começo o movimento lá da pelvis, que eu trago o bumbum, eu puxo o pubis pra dentro e empino o bumbum lá pra trás. E trago o bumbum pra dentro e lá pra trás. E a gente começa essa mobilização da pelvis. E lá atrás. E volta. E eu faço esse movimento ida e volta de 8 a 10 vezes pra começar a mobilizar o meu quadril e ela começar a sentir o pubis dela. Então, como é que eu funciono? Eu trago o pubis pra dentro e jogo ele lá pra trás. Como se eu fosse fazer um rolamento de coluna pra trás. Como se eu fosse fazer um roll-up, tá, gente? Depois eu começo inspirando, solto o ar, rolo a coluna lá pra frente e volto desenrolando. Eu peço pra ela encaixar a barriga no meio das pernas. Essa é uma sequência que vocês podem fazer em qualquer trimestre da gestação, tá? Então vocês podem, desde o primeiro até o último trimestre. É um ótimo jeito de vocês também começarem uma aula. Vocês podem pegar um banquinho no espaço de vocês ou uma cadeira e começar esses exercícios aqui. Então eu rolo a coluna lá pra frente e volto desenrolando, mantendo meu corpo alinhado, tudo alinhado. Eu inspiro, solto o ar, vou lá pra frente e volto desenrolando. Eu faço esse movimento da minha coluna de 6 a 8 vezes. E aí eu comecei a movimentar do centro e agora eu vou começar para as extremidades. Então eu projeto as duas mãos lá pra frente, mantenho o ombro alinhado, eu puxo um lado, volto, centralizo, puxo o outro. Mantenho o corpo bem alinhado, ó. E ainda continuo com o meu descanso inteligente. Eu sempre uso a minha respiração para fazer esse movimento. Aqui é uma região, principalmente da torácica, que elas sentem muita dor porque o peito começa a pesar e elas começam a sentir dor nas costas. Então, o que vocês têm que fazer? Alongar essa região da coluna, fazer fortalecimento para ela sustentar aquele peso que está crescendo e depois na apojadura, que é quando o leite desce no pós-parto, ela sente ainda mais. Então é importante a gente fortalecer antes de começar a gestação, né? Fortalecer, não começar a gestação, mas antes que pese. E um outro ponto que você pode falar para sua gestante é que ela tem que manter, usar um sutiã que firme o peito, tipo, que ela segure a questão do peito, né? Tipo, então um sutiã maior, que dá mais sustentação. Então isso ajuda bastante. Então a gente mantém lá alinhado. Então eu faço esse movimento vai e volta, ajuda a abrir as escápulas, a costela para aumentar espaço lá para o bebê entrar e a gente melhorar a questão da capacidade pulmonar dessa gestante para ela não sentir falta de ar. Aí a gente pode fazer de 8 a 10 vezes e aí eu posso puxar os dois e abro o peito, puxo os dois e abro o peito, mantendo sempre esse peito aberto. E aí eu faço círculos com o braço, também repito de 8 a 10 vezes e sempre utilizando a respiração pra gente. E mantenho bem alinhado aqui o braço, ok? Então eu começo o meu movimento pelo centro e passo para as extremidades. Para quem tá chegando agora, gente, vocês estão vendo que o cenário hoje tá diferente. Eu não tô no meu espaço, eu vim para um evento a trabalho ontem. E como eu assumi um compromisso com vocês de estar aqui fazendo a live, de estar aqui com vocês, eu também quis mostrar pra vocês que não importa onde vocês estejam, que vocês podem atender a gestante de vocês em qualquer lugar, ok? Aí, dando continuidade aos nossos exercícios, fiz o movimento da pubis, fiz o movimento do braço e aí agora eu passo pro movimento da perna. Eu vou estender minha perna lá pra frente e voltar mantendo a coluna bem alinhada. Vou até sentar um pouquinho mais pra trás pra vocês poderem ver o meu tronco. Eu vou estender e voltar. Vou fazer de 10 a 12 vezes. Aqui eu já tô oxigenando minha perna. E aí eu vou segurar lá e vou fazer ponta e flex com o pé de 10 a 12 vezes.
E aí eu sustento e ela vai sentir um cansaço na perna. Dessa forma a gente está trabalhando os grandes músculos que aumentam a produção cardiorrespiratória da sua gestante. É importante a gente trabalhar os grandes músculos justamente por causa disso. Eu vou contar uma curiosidade aqui pra vocês. Vocês sabiam que as pessoas que tiveram Covid, e eu trabalhei muito com recuperação de pós-Covid, tanto para gestante quanto para pessoas que não estavam grávidas, enfim. E quando você trabalha esses músculos grandes, você ajuda a recuperação da questão do Covid. Por quê? Porque você aumenta a oxigenação do corpo, aumenta a oxigenação dos músculos e, por consequência, aumenta também a oxigenação e a trocas gasosas do pulmão. Então, é importante vocês trabalharem esses grandes músculos justamente por causa disso, por causa dessa oxigenação que o corpo precisa. E aí, como a gestante precisa de mais oxigênio, porque ela está passando esse oxigênio para o bebê, então ela respira e aumenta essa respiração, ok? Aí eu passo para outra perna, levanto e flexiono o joelho, sempre lembrando de manter o meu descanso inteligente, minha mão lá na coxa e subir minha perna na altura do joelho. Então eu tô fazendo um esforço com o meu quadríceps, ok? E aí eu faço um lado e o outro. Aí eu comecei, agora eu começo a fazer exercícios para eu ampliar o meu movimento. Lembra? É muito importante a gente fazer como é que eu posso dizer? Fazer essa questão da respiração e da amplitude do movimento com a gestante e a questão do alongamento. Então, eu fiz mobilização da pelve, rolamento de coluna, comecei meus movimentos pelo braço, passei para as pernas. Agora eu vou estender as duas pernas lá para frente, vou deixar as minhas mãos alinhadas com o meu ombro e vou fazer uma torção, que aqui é o famoso serrote do Pilates. E aí eu vou pensar em mexer só a cintura escapular. Lembra que eu falei pra vocês que eu gosto muito de trabalhar com torção com a gestante? Justamente porque a torção faz com que a gente trabalhe o músculo na íntegra, porque todo músculo sai de uma inserção e entra em outra inserção de uma forma em espiral, cobrindo nossos ossos. Não é reto esse músculo. Então as fibras vão num sentido mais espiral. E aí quando a gente trabalha nessa torção, nessa espiral, a gente está indo a favor do músculo e trabalhando ele na maior amplitude. Quando a gente trabalha o músculo na maior amplitude, o que acontece? A gente tem um desenvolvimento melhor do corpo dessa gestante e um desenvolvimento melhor para o bebê, porque a gente aumenta, de novo, a capacidade de oxigenação do corpo, ok? Então a gente vai fazer essa torção e a gente vai fazer o exercício em 3 tempos da respiração, que é um ótimo exercício para treinar para gestante que quer um parto normal. Inspire e troca o lado, ó. Inspire e troca o lado. Inspire e troca o lado. E aí eu posso fazer essa sequência de 6 a 8 vezes para cada lado. Então é um ótimo exercício para você trabalhar com a sua gestante. E aí eu posso fazer esse movimento de alongamento lá para frente e volto depois da torção para alongar bem posterior, tá? E aí eu tô bem segura que eu tô com o meu calcanhar apoiado, com o meu glúteo apoiado na cadeira. E aí eu penso em crescer como se eu fosse um super-herói voando, tá? Eu gosto muito de trazer as analogias visuais, porque as gestantes entendem melhor quando eu falo. E aí a gente pode fazer esse exercício de 6 a 8 vezes. Então nisso, eu já aqueci o corpo dessa gestante, a gente já conseguiu alongar, alinhar, equilibrar aquele assoalho pélvico da mãozinha desequilibrada de ontem. Então é muito bacana isso, que a gente consegue um resultado bem legal. Então eu começo a dificultar os exercícios para ela, então a gente começa a fazer uma espécie de agachamento agora. Eu vou projetar meu corpo lá para cima, vou levantar, fiquei sem pescoço aqui no YouTube e volto. E aí eu projeto, levanto e volto, fazendo de 10 a 12 vezes. E aí, como é que eu levanto? Eu projeto meu corpo ali pra frente, eu tenho que manter o corpo
alinhado pra frente. E aí eu jogo o peso pra frente do meu corpo, ó, pros meus dedos, pra aí poder sim levantar. E a mesma coisa volta, eu jogo o peso, eu jogo o meu corpo pra frente e aí eu sento. Cuidado pra não deixar ela despencar, é tudo controlado. Porque dessa forma a gente consegue trabalhar o nosso corpo e consegue fortalecer o quadríceps, porque ela vai precisar bastante desse fortalecimento da perna, ok? Então aí eu passo pra essa questão do exercício. Dando continuidade, então eu comecei sentada, mobilizando, e aí eu comecei a levantar. Eu permaneço de pé no último, e aí eu posso fazer um exercício de panturrilha, de subir e descer na minha ponta. Vou até pôr minha cadeira um pouquinho mais pra cá, e eu vou vir um pouquinho mais pra trás. Vou levantar aqui, tá, gente? Ó, levantando aqui, ó, e aí eu vou subir meu pé na meia ponta e descer. E aí eu consigo já começar a trabalhar um equilíbrio com essa gestante. E aí eu posso fazer de 10 a 12 vezes e segurar na meia ponta. Por que é importante fazer? Eu vou levantar aqui mais um pouquinho, tá? Pronto. Por que é importante fazer um exercício de panturrilha? Porque a gente aumenta a nossa circulação. Então é ótimo esse exercício pra você fazer. Eu tava olhando aqui pra ver se tinha uma pergunta que teve que eu já respondo, tá, gente? De subir e descer na meia ponta, que é um ótimo exercício para circulação. Então eu comecei sentada, comecei me mobilizando, agora eu tô de pé e começo a fazer os exercícios de pé. Então eu fiz exercício de panturrilha, subiu e desceu na meia ponta, e aí eu posso virar pra minha cadeira, eu vou trazer ela de volta pra cá, tá? E aí eu começo a ficar de frente pra minha cadeira. Oi, gente, eu tô... Pronto. Quando a gente não tá no nosso espaço de costume e a gente tem que se movimentar, às vezes as coisas parecem que ficam meio fora do lugar. Bom, aí eu viro de frente pra cadeira e aí eu começo a fazer mergulhos pra cadeira, de alongar lá na frente e volto. Então eu vou, alongo lá na frente e volto. Então é um ótimo exercício para começar agora com a mobilidade da coluna pra gestante. E volto. Principalmente se ela tiver com dor no assoalho pélvico, com dor na lombar. Então é um exercício incrível para a gestante dessa forma também. E aí a gente pode fazer esse exercício de 6 a 8 vezes. Então eu consigo uma possibilidade enorme de exercícios com me acompanhando, ótimo. Enfim, aí depois eu coloco o pé apoiado aqui na cadeira e a gente vai fazer agora um exercício pro iliopsoas. Lembra que ontem a gente falou bastante dele? Então a gente vai fazer esse exercício de uma forma diferente. Olha só, eu consigo trabalhar todo o meu grupo muscular. Então eu projeto lá pra cima e volto. Eu vou trazer meu pubis lá pra frente, ó, e vou voltar. Então eu consigo fazer esse movimento aqui. E ele é ótimo esse movimento porque vai ajudar muito para alongar essa região do assoalho pélvico, para alongar o iliopsoas, que é onde elas sentem muita dor e muita tensão. Então eu consigo fazer esse movimento e consigo alongar. Então eu apoio a perna, mantenho o braço alinhado com o meu ombro, projeto meu pubis lá pra frente, levanto o tronco e volto. E aí eu faço esse exercício de 10 a 12 vezes. E eu sempre gosto de fazer uma resistência de permanecer lá um tempo e voltar. Aí já que eu tô com essa perna, eu estendo ela lá pra frente e vou aproveitar e alongar um pouco lá na frente para poder fazer essa mobilização dessa coluna também. Então olha só quanta coisa eu tô fazendo. Eu consigo fazer um fortalecimento, consigo fazer um alongamento, consigo fazer amplitude da caixa torácica simplesmente com uma cadeira. Eu brinco que é a chair de casa. Então tem diversos exercícios que você pode fazer. No caso dessa, ela tem um braço. Mas se ela não tivesse braço, eu também poderia fazer outros tipos de exercício. E aí eu passo para a outra perna para trabalhar essa questão do iliopsoas.
Vou e volto. No último eu seguro lá e relaxo. E aí eu estendo a perna e vou lá pra frente e volto. No último eu seguro lá e relaxo. Ou seja, olha quantos exercícios com uma cadeira eu consigo fazer com essa minha gestante. Aí eu posso fazer uma sequência. Aí eu vou virar a cadeira aqui pra vocês de costa, pra usar o apoio dessa cadeira pra poder fazer uma sequência com a minha gestante. Então, eu faço um exercício de equilíbrio. Eu vou levantar a perna e voltar. E esse exercício é um exercício bem bacana porque é um dos tripés da gestação. Então, eu levanto a perna e volto, mantendo o meu quadril alinhado, totalmente alinhado. E eu vou segurar lá. Eu posso fazer de 10 a 12 vezes. E voltar. E aí eu troco a perna. Então, essa seria mais uma outra opção de exercício com a cadeira. Então, você pode usar, da mesma forma que eu falo dos aparelhos, de utilizar todos os ângulos do aparelho, o 180 do aparelho, eu também uso o 180 da cadeira. Então, eu consigo usar em qualquer parte essa cadeira. Então, eu trago a minha cadeira ao meu favor, desde até deitado. Durante a pandemia, gente, quando eu comecei a dar aula online, que ninguém sabia direito o que ia acontecer, passei 10 a 15 dias sem atender minhas gestantes, porque tava todo mundo meio assim, vai abrir, vai não vai, fecha não fecha, esse tipo de coisa. Quando eu comecei a trabalhar com elas não tinham bola, não tinham nada. Depois eu pedi pra elas irem comprando, mas a gente utilizava coisas de casa, tipo a cadeira, um cabo de vassoura, uma canga que eu usava de faixa elástica. Ou seja, você pode dar uma aula produtiva, você pode ajudar a sua gestante, é só uma questão de você entender como que você pode fazer isso, tá? Então, dando continuidade, eu fiz com uma perna, aí eu pego e faço com a outra perna. Levanto de 10 a 12 vezes e no último eu seguro lá. Então, eu sempre gosto de manter como é que fala? Gosto de manter a resistência, por quê? Porque ela acaba, né, de manter no lugar para criar essa resistência, que acaba ajudando o corpo, ok? Bom, então eu trabalhei um pouco de perna, trabalhei um pouco de alongamento, trabalhei um pouco de equilíbrio. Agora eu vou trabalhar um pouco de braço. Eu vou usar o apoio da cadeira ao meu favor, onde eu vou flexionar meu cotovelo e estender, tá vendo, ó? Que eu trabalho o braço. E aí eu posso, se eu não tenho o braço da cadeira, eu posso apoiar aqui do lado de dentro da cadeira. Então eu posso fazer fechado, como se fosse uma remada, aberto, como se fosse uma remada, e fechado para trabalhar o tchau. Então, vocês têm diversas possibilidades de trabalho aí de vocês. Vou voltar aqui que eu vou voltar a sentar. Para trabalhar com a gestante de vocês. É só uma questão de vocês entenderem, usarem um pouco a imaginação de que exercício você poderia aplicar na sua gestante se você não tem nada, entendeu? Então, hoje eu trouxe muito essa proposta. E agora? Não tenho nada, não tenho nenhum aparelho, não estou no estúdio de Pilates, a gestante não tem nenhum acessório. Como é que eu posso trabalhar com essa gestante? Estou utilizando a cadeira. E por que eu optei em utilizar primeiramente a cadeira? Porque na cadeira, às vezes a gestante não consegue deitar no chão, não consegue ficar muito tempo sentada, tipo, de qualquer jeito. Então a cadeira, ela traz essa proposta, sabe? Quando eu digo sentar de qualquer jeito, porque muitas vezes a gestante senta no sofá, esse tipo de coisa. E todo mundo tem uma cadeira em casa, né, normalmente. Então é mais fácil ainda de você trabalhar, ok? Então eu fiz mobilização do quadril, do braço, da perna, levantei, sentei, trabalhei equilíbrio, força. E agora o que eu vou fazer? Eu vou terminar a minha aula fazendo um exercício de respiração com a minha gestante. Eu termino, peço pra ela sentar de volta e aí eu faço um exercício de respiração para terminar, para diminuir a ansiedade. Eu chamo essa respiração de 4, 7 e 8. Então eu inspiro em 4 tempos pelo nariz, faço uma pausa. A gente, teoricamente, de 7 segundos, mas pra gestante a gente acaba fazendo uma pausa só de 3 e solto o ar em 8 tempos, tá?
Então, na verdade, o meu exercício se chama 478, mas na verdade é 438, tá? Então, eu inspiro pelo nariz em 1, 2, 3, 4, pausa e solto o ar em 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Inspiro pelo nariz, 1, 2, 3, 4, pausa e solto o ar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Aí eu faço essa respiração no máximo de 3 a 4 vezes. Vocês vão ver que vai abaixar o batimento cardíaco da gestante, pra ela ir se acalmando, pro corpo dela aí ficando tranquilo. E aí eu vou relaxando até que eu termino a aula e ela vai criando essa conexão dela com o bebê. Tudo bem? Bom, a gente termina a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu assumi aqui o compromisso com vocês, então mesmo estando fora do meu espaço, vindo para outro lugar, fazendo para um evento, tô aqui com vocês. Então, não percam a live, porque sempre vai ter dicas aí pra vocês, tá ok? Obrigada. Deixa eu responder uma pergunta, eu tava esquecendo aqui. Me perguntaram se quando a gestante está fazendo fertilização, se ela pode praticar atividade física. Gente, isso eu vou falar numa próxima live, porque existe aí 2 pontos de vista que falam assim, que sim e que não. Mas isso a gente deixa essa conversa para uma próxima live, tá ok, gente? Então eu espero que vocês tenham uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana, que curtam aí bastante o final de semana, porque segunda-feira a gente tá de volta com as nossas lives, só que na segunda será às 8h15 da noite, tá? 20h15. Cada dia a gente tem feito num horário diferente para conseguir que todo mundo assista e também consiga, abranger o máximo de pessoas aí possível, porque eu acho importante a gente passar conteúdo, tá bom, gente? Um beijo e até segunda-feira. Bom final de semana. Tchau!